Em Colossenses 1:1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos e irmãos fiéis em Cristo em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Uma das razões pelas quais nós ignoramos certas declarações ou partes das Escrituras é nossa crença errada ou equivocada de que elas simplesmente não se aplicam a nós. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo apresenta as suas epístolas, ele normalmente se descreve como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, como vimos aqui em Colossenses 1:1, Efésios 1:1 e 2, 2 Timóteo 1:1, 1 Coríntios 1:1, Gálatas 1:1, é algo comum. Agora, eu não sou apóstolo, e ninguém é apóstolo em nossos dias. Então, que possível relevância uma afirmação como essa tem para mim ou para você ou vocês? Então, antes de responder, nós devemos considerar o que Paulo tinha em mente para si mesmo ao fazer essa afirmação. Em primeiro lugar, isso era uma expressão de toda a sua perspectiva teológica. Ele se tornou um cristão pela vontade de Deus. Sua autoridade como apóstolo como ele está descrevendo, pela vontade de Deus. O poder do seu ministério, seja no ensino e para tudo mais, era pela vontade de Deus. É somente pela vontade de Deus. É o que ele diz em Romanos 15:32, que ele eventualmente visitará Roma. Não é? Ele estava planejando uma viagem à Espanha, e é por isso que ele escreve a carta aos Romanos. E nós sabemos que ele nunca fez essa viagem, porque tudo era pela vontade de Deus. E tudo que ele vai conseguir antes de dar, então, o seu último suspiro é pela vontade de Deus. Em segundo lugar, Paulo precisava deixar claro para os colossenses e para nós que eles e nós somos obrigados a ouvi-lo. Os colossenses estavam sendo desencaminhados por falsos mestres e certamente não temos falta de falsos mestres hoje. Nós temos uma abundância de falsos mestres como eles estavam operando entre os colossenses. Mas é Paulo, não eles, que fala com autoridade e sanção divinas como apóstolo. Ou seja, os apóstolos eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus e agentes da revelação final, sua palavra, o Novo Testamento, como nós o temos hoje. Agora, se é pela vontade de Deus que Paulo fala nessa carta, então é a vontade de Deus que acatemos e abracemos tudo o que ele diz nela, e tudo o que todo o Novo Testamento diz, e tudo o que a Bíblia inteira diz. Nós não escolhemos em que crer, nós não julgamos a palavra de Deus, nós não submetemos a palavra de Deus à nossa sabedoria, ou à sabedoria da nossa cultura, ao humanismo secular. Nós simplesmente, como ela foi revelada pela vontade de Deus, e ela é a vontade de Deus, nós simplesmente acatamos e abraçamos ela por tudo o que ela é. Em suma, Paulo não aspirou, Paulo não pediu, Paulo não se candidatou ao emprego, não é? Afinal, até ser capturado pela graça de Deus na estrada para Damasco, Paulo estava evidentemente contente e, na verdade, a gente podia ir além e dizer que ele estava orgulhoso da sua posição como um fariseu reverenciado por todos, um fariseu respeitado pela sua cultura. É o que ele diz em Filipenses 3, de 4 a 6. Então, o seu ministério como apóstolo não veio por nomeação humana. Nenhum dos apóstolos foi nomeado pela igreja. Eles eram apóstolos de Cristo, comissionados diretamente por Cristo. Então, ele não veio por nomeação humana, nem ele buscou nenhuma confirmação humana para o seu apostolado. Foi por iniciação, preparação e autenticação divinas, ou seja, pela vontade de Deus. Então,
o que isso tem a ver com você e o que isso tem a ver comigo? Tudo, né? Tem tudo a ver. E aqui está o porquê. Não é simplesmente a autoridade apostólica de Paulo no primeiro século, mas todas as coisas, em todas as nossas vidas, a cada momento do século XXI, que devem ser atribuídas à vontade de Deus. O próprio Paulo deixou isso claro em Efésios 1:11, quando ele descreveu Deus como aquele que opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então você vê isso, né? Nós recebemos isso, todas as coisas, não apenas o ministério de Paulo, mas o seu também. Paulo foi um apóstolo pela vontade de Deus, enquanto alguns de vocês são professores pela vontade de Deus. Outras são donas de casa pela vontade de Deus, enquanto muitos são enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, advogados, advogadas, operários, vendedores, atletas ou missionários pela vontade de Deus. A vontade de Deus se estende à sua vida, à sua vocação, à sua carreira, não menos do que a vida, vocação e carreira do apóstolo Paulo. O seu pode não implicar a autoridade espiritual que Paulo tinha, mas não é menos uma expressão da capacitação e do chamado de Deus do que na vida de Paulo, de Pedro, de João ou qualquer um a quem atribuímos grandeza pela forma como foi usado por Deus na história. Então, você faz uma pausa para ponderar o fato de que quem você é pela vontade de Deus, bem como o que você faz, bem como onde você mora, quanto você possui, tudo o que você realiza. Então é desnecessário dizer que isso exclui seus atos pecaminosos e atitudes rebeldes e falhas em obedecer às Escrituras, à vontade normativa de Deus, à vontade preceptiva de Deus, à vontade do mandamento de Deus. Por exemplo, se a Escritura declara que esta é a vontade de Deus, a sua vontade preceptiva, né, a vontade do seu mandamento, não estamos falando da vontade decretiva de Deus, esta é a vontade de Deus, a sua santificação, que você se abstenha de toda a imoralidade sexual, como está em 1 Tessalonicenses 4:3. Então não ousamos dizer que a imoralidade sexual ou qualquer outra violação da palavra revelada de Deus a nós é pela vontade de Deus. Claro, aqui que estamos falando da vontade preceptiva de Deus, a vontade revelada de Deus, a vontade do seu decreto, e não do seu, do seu mandamento, e não do seu decreto soberano, e não da sua vontade soberana que inclui todas as coisas que acontecem do início ao fim da história. Então, eu tiro pelo menos duas coisas de saber que minha vida e realizações, e esforços, e dons, e oportunidades são pela vontade de Deus. Primeiro, há um elemento de segurança em nós sabermos isso, em eu saber isso. A segurança está na compreensão de que a minha vida não pode se estender além da graça ou capacidade de Deus de redimir todas as coisas em minha vida para a sua glória e para o meu bem final e minha alegria nele. Se tudo for pela vontade de Deus, então eu posso celebrar a sua presença em minha vida e sua mão em tudo o que eu procuro fazer em obediência e deleite nele, em obediência à sua palavra. Então a vontade de Deus abrange, permeia e infunde tudo o que você vê e eu seremos, faremos, falaremos ou pensaremos. Essa experiência de segurança se estende especialmente aos tempos em que estamos sob provação, dificuldade, sofrimento, dor, aflição. E mesmo sofrer por causa da justiça também é pela vontade de Deus, diz o apóstolo Pedro. E Paulo, por exemplo, na verdade, declara que nos foi concedido, isto é, graciosamente dado, a nós sofrermos por causa do seu nome e não apenas crermos em
em Cristo, como está em Filipenses 1:29. Então, saber que tais experiências não são casuais ou fortuitas, mas orquestradas pela vontade de Deus, nos sustentará na hora de qualquer aflição ou prova. Em segundo lugar, saber que Deus está operando todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade confere dignidade não apenas ao apostolado de Paulo, mas também à sua vida, ao teu trabalho, ao teu ministério, assim como a minha vida, trabalho e ministério. Deus valoriza quem somos e o que fazemos, porque isso é fruto da sua vontade, trabalhando e orquestrando todas as coisas para a glória e o louvor da sua graça em Cristo Jesus. Então não há emprego de segunda categoria, ministério inferior ou empreendimento sem sentido quando tudo é pela vontade de Deus. Então é impressionante considerar, por exemplo, que minhas noras no futuro trocarão as fraldas de meus netos pela vontade de Deus. E que eu estou falando essas palavras pela vontade de Deus. E que você está ouvindo pela vontade de Deus. E que todos nós estamos respirando simultaneamente pela vontade de Deus. Portanto, nunca pense que porque você não é um apóstolo, ou um pastor, ou uma figura pública com poder e prestígio, você é menos produto da vontade de Deus, ou está, de alguma forma, do lado de fora, olhando para aquilo que Deus está fazendo na busca de seu propósito redentor. Então, coloque a mão sobre o coração, a mente e o fruto do seu trabalho e, acima de tudo, a sua salvação em Jesus Cristo, e se regozije, porque tudo é pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Há um ensinamento profundo nessa simples frase que Paulo introduz à carta aos Colossenses. Amém, queridos? Amém.